Fala pessoal, beleza? Hoje vamos para uma aula do artigo 13 do Código Penal, relação de causalidade. Então, o que vai falar isso? Isso é a relação de causalidade sobre a adequação típica, né? E a teoria da imputação objetiva. Então, o que vai relacionar isso? Toda ação ou omissão que dá causa para o resultado, ou seja, o que é relevante para aquele resultado final, para a conduta criminosa, certo? E aí a gente vai falar sobre diversas teorias, correto? Então a gente tem o artigo 13, ele vai falar no princípio dele, né, no caput dele, ele vai ditar as regras ali que a gente vai usar e posteriormente a gente vai elencar todas as condições doutrinárias para entender, né, o agente que deu causa ao resultado, o agente que tentou e o agente que não teve nada a ver com a história. Então isso se chama teoria ou conceito de Thirén. Né? Então você vai regredindo, né? Teoria hipotética de Thirén. Então você vai regredindo nessa linha imaginária até onde aquilo ali teve relevância causal para conduzir uma causa, certo? Então eu não consigo exemplificar melhor do que a gente lendo o artigo em si e as condutas. E aí na hora do exemplo, vocês vão entender tranquilamente o que isso quer dizer. O que aquilo tudo que estava escrito lá vai querer dizer. Então vamos lá para a tela para a gente acompanhar como que é essa relação. Esse artigo é muito importante. Presta bem atenção, ele é um pouco complicado no início, a hora que chegar nos exemplos, vocês vão entender. Ele não fica difícil, ele é mais tranquilo. Mas até lá vai ter um pouco de dúvidas para a gente entender esse conceito, ok? Então vamos lá. Tá aqui na tela, né? Então o que a gente tem aqui? Vamos ver o que a gente tem de fato, né, no conceito do artigo 13. Então vamos para o artigo 13 em si para a gente entender. Né? O que fala a relação de causalidade? Vamos lá ler na íntegra esse artigo. O resultado de que depende a existência do crime somente é imputável a quem lhe deu causa. Considera-se causa a ação ou omissão sem a qual o resultado não teria ocorrido. Certo? Eu acho que aí já dá para a gente começar a entender como que funciona isso aqui. Então vamos lá, vamos dividir esse artigo aqui para a gente entender de uma forma bem objetiva. O resultado, então imagine que aqui, né? A gente tem aqui o resultado, imagine que aqui é o resultado, certo? Da conduta. Então vamos lá, o resultado de que depende a existência de um crime, então imagine, esse resultado aqui, por exemplo, precisa ser um fato típico. Certo? Né? Então precisa ter um crime. Vamos dizer que aqui precisa ter um crime. Certo? Né? Precisa existir aqui um crime. Certo? Aqui tem um crime. Então a gente tem, vamos lá, o resultado de que depende a existência do crime somente é imputável a quem lhe deu causa. Então vamos pensar que aqui teve um crime e aqui esse crime virou um resultado. Ok? Aqui tem uma linha de ações, certo? Ações mais ou omissões, ok? E o que o artigo fala? O que o artigo fala? O resultado de que depende a existência do crime somente é imputável, ou seja, somente pode imputar alguém, né? A imputabilidade, somente pode ser condenado, imputado, né? Aquela pessoa a quem lhe deu causa. Ok? Então, imagine, eu tenho um crime aqui, ele teve um resultado. Eu só posso pegar esse agente aqui e imputar ele, certo? Se ele deu causa. Ou seja, aqui, então, ação, omissão e a causa está aqui, certo? Então, imagine que aconteceu um crime aqui e aqui teve o resultado, correto? Então, eu só posso imputar a esse agente aqui a quem deu causa. Então, a esse agente, ou a esse agente, né? Só a quem deu causa. Então, imagine, eu tenho um crime, e aí esse crime gerou um resultado.
eu só posso imputar esse crime a quem deu causa. E a causa o que que é? Ele vai dizer aqui. Considera-se causa a ação ou omissão sem a qual o resultado não teria ocorrido. Entendeu? Então vamos entender. Imagine mais uma vez. Eu tenho aqui o resultado e aqui tinha o crime. Aí teve uma conduta aqui, né? Ação ou omissão, uma causa. Certo? E aqui teve o resultado, né? Então, eu só posso imputar esse agente aqui, né? Se eles deram causa ao resultado, através do quê? De uma ação ou omissão, correto? Então eu só posso imputar um crime, um fato típico a alguém, né? Através do momento que ele deu causa. Então se ele deu causa ao resultado, eu consigo imputá-lo. O que é essa causa? Causa considera-se o quê? Ação ou omissão, correto? Então a gente entendeu o que é o artigo 13. Certo? Então aqui, eu tenho um agente, mais uma vez, dois agentes. Vamos dar um exemplo aqui. Imagine que esse agente disparou, né? E aqui, esse agente, ele vendeu um cigarro para esse aqui, certo? E aqui tem o fato típico de homicídio, né? Aí você pega aqui, o que dá causa ao resultado, certo? Seria o quê? A omissão, a ação, omissão. Eu vendi o cigarro para ele, dei causa para esse resultado? Tá no mesmo contexto aqui. Claro que não. Não mudou nada eu vender cigarro para ele, certo? Agora, o disparo de arma de fogo deu causa? Deu. É uma ação. Então, se deu causa ao resultado, por uma ação ou omissão, eu posso imputar. Certo? Então, consequentemente, é uma relação de causalidade. Correto? Matamos isso. Aí vem as causas supervenientes. Certo? Então aqui eu vou deixar de lado, né? Porque essas causas supervenientes, vocês só vão precisar decorar o texto da lei, né? Ou entender assim, a superveniência da causa relativamente independente exclui a imputação quando, por si só, produziu o resultado. Os fatos anteriores, entretanto, imputa-se a quem os praticou. Certo? Eu vou deixar isso de lado aqui e a gente vai entender o que quer dizer isso na prática, né? Na prática, o que isso quer dizer. Né? Doutrinamente, como que eu consigo explicar isso para vocês? Como eu consigo explicar do meio mais fácil de aprender? Então a gente aprendeu o quê? Que quem dá causa ao resultado, né, só é imputável quem dá causa ao resultado. Aqui matou. Então por uma ação ou omissão, correto? E aí eu vou ter aqui a definição do que é essa causa. O que é essa causa? Como eu nivelo as coisas? Então a gente vai ter dois tipos de causas. Causa absolutamente independente e causa relativamente independente. Correto? Então isso daqui é um conceito para entender o parágrafo primeiro. Causa absolutamente independente e causa relativamente independente. Alguns a doutrina chamam de concausa. Certo? E aí ambas podem ser pré-existente, pode ser concomitante e pode ser superveniente, certo? Então a gente vai ter o quê? A gente vai ter o primeiro bloco, causa absolutamente independente, pré-existente, causa absolutamente independente, concomitante e causa absolutamente independente, superveniente, ok? Então a gente tem o primeiro bloco de causa esse. E o segundo bloco, depois a gente explica, que são as causas relativamente independentes, certo? Aí a gente vai para um ponto chave aqui. Vamos entender de onde surgiu essa teoria que a gente vai aprender agora, certo? Então, a gente matou que quem dá causa ao resultado, quem dá causa ao resultado é por uma ação ou omissão, que dá causa ao resultado eu posso imputar ele. Ok? Então ali tem um resultado, um fato típico, eu só posso imputar esse crime e essa conduta para ele se ele deu causa para esse resultado. Então eu dei o exemplo, o cara que atirou e o cara que vendeu o cigarro. Um dá causa, o outro não, eles estão naquele mesmo fato típico, certo? Né? Por causa da hipótese de Thiem. Então vamos lá. A gente usa a teoria sobre a relação de causalidade. O que a gente usa? Teoria da equivalência dos antecedentes causais, certo? É aquilo que eu disse. Então aqui você cria uma linha, né? Aqui você cria uma linha, né? Aqui não teve a causa, né? Ação, omissão, né? Não teve a causa com uma ação, omissão, e aqui teve o fato típico, certo? Aí tudo que eu vou vir aqui, desde que começou a conduta, para saber o que deu a causa para mim atingir o resultado. Certo? Então isso se chama teoria da equivalência dos antecedentes causais. É adotada pelo CP.
né? Tem outras, mas o que vai importar para a gente é a do CP, adotada pelo Código Penal, né? É a teoria que foi adotada pelo Código Penal. E o que quer dizer isso? Mais uma vez, explicando. A causa, ação, omissão, sem a qual o resultado não teria ocorrido. Então o artigo 13, ela fala sobre a teoria da equivalência dos antecedentes causais. Essa teoria deu origem ao artigo 13. Então o que eu falo? Todos os fatos antecedentes se equivalem, desde que indispensáveis. Indispensáveis para o quê? Para o resultado. Certo? Desde que indispensáveis para quê? Para o resultado. Aí o que eu falo? Eliminação hipotética de Thirren. Vamos lá pensar o que é essa eliminação hipotética de Thirren? Imagine que o rapaz aqui quer matar esse rapaz aqui, certo? Aí esse rapaz aqui pega uma arma de fogo. Aí ele sai da casa dele, caminha, né, e compra um cigarro. Certo? Então ele caminha, aqui ele comprou um cigarro. Certo? Imagine que daí ele andou mais um pouco e comprou um sorvete. Certo? Aí ele caminhou mais um pouco e parou para conversar com o cara da mercearia. Aí ele encontrou esse cara e disparou, levando a óbito. Certo? Então vamos fazer. Aqui, o que o Thirren fala? Né? Essa coisa hipotética de Thirren. O que eu tiro nessa causa hipotética de Thirren, né, que se chama eliminação hipotética de Thirren ou fórmula de Thirren? O que eu falo? Eu pego e falo assim, pô, o que esse cara fez aqui? Esse cara acordou, pegou a arma de fogo dele, certo? Aí eu venho e falo assim, ele caminhou, né? Comprou o cigarro aqui. O que tem a ver o cara aqui do cigarro? Eu retirar o cigarro daqui, vai dar o mesmo resultado? Vai, não é causa nenhuma. Então o que tem a ver o cara do cigarro? Nada. Né? O que tem a ver o cara do sorvete aqui? Ele passou e comprou um sorvete. O que ele tem a ver? Nada. Certo? O que tem a ver aqui o cara que ele cumprimentou da venda? Né? Nada. Aqui ninguém foi coautor, ninguém instigou ele, ninguém falou nada. Ele veio e disparou. Então o que eu faço? Causa hipotética de Thirren. Eu volto no tempo e vejo. Pô, o cara da merenda tem alguma coisa a ver? Da venda? Não. Então isso daqui não é causa. O cara que eu comprei o sorvete tem a ver? Não. E o cara que vendeu o cigarro também não. Esses caras não tem nada a ver com isso. Mas eles participaram desde a conduta criminosa aqui, que ele pegou a arma de fogo e partiu em direção a B aqui, né? Desde que acordou e partiu em direção a B aqui, desde que ele começou ele teve uma conduta. Tudo isso não foi causa, certo? E aí Thirren vem e fala assim, ó lá, então isso foi causa, não foi causa. Então causa foi só o quê? A arma de fogo, né, que ele pegou até o disparo, ok? Então a gente entendeu. Só que daí, o que ele fala aqui? Nessa teoria equivalente dos antecedentes causais, que é o caput do artigo 13, o que ele fala? Ele vem aqui e fala assim, todos os fatos antecedentes se equivalem, desde que indispensáveis para o resultado. Certo? Desde que indispensável para o resultado. Aí eu venho e falo assim, ó, aqui não dispensou, aqui não foi. Então não foi causa, certo? Então Thirren vem e faz essa fórmula. Só que aí, o que acontece? Eu vou dar vários exemplos para vocês, daí esse era o caput do 13. Então o 13 ele ficou assim. Aí o que aconteceu? Roxin, né? Roxin vem e cria o quê? Roxin cria o quê? Teoria da imputação objetiva. Certo? O que ela faz? Ela limita esse alcance da equivalência dos antecedentes causais. Certo? O que ela faz? Ela vai lá e ela limita. Então o que ela faz aqui? Ela tá a relação a diminuição de risco, criação de um risco juridicamente relevante, aumento do risco permitido, certo? Risco permitido, princípio da confiança, proibição de regresso. Porque o que acontece? Quando eu crio essa linha tênue aqui ficou bem claro que não tinha nada a ver com isso, certo? Mas eu vou dar alguns exemplos agora que antes não existia essa teoria aqui da imputação objetiva. Então eu estava baseado o quê? Na teoria da equivalência dos antecedentes causais, que é o artigo 13. O artigo 13, aquilo lá que a gente leu, ação, omissão que dá causa ao resultado. Eu venho aqui, olho bem a fórmula de Thirren e vou tirando tudo que dá causa para o resultado, certo? Só que isso daqui era muito amplo. Por quê? Porque vocês vão ver que vai ter vários contextos que vai ter as causas absolutamente independentes, concomitante, pré-existente e superveniente. E as relativamente, entendeu? Que vai ser o quê? Vai precisar das duas.
Entendeu? Aí o que veio? Roxin veio e cria isso daqui. Ele cria a teoria da imputação objetiva. Então o que o Código Penal fala? O Código Penal vem e fala assim, ó, artigo 13, certo? O artigo 13. Ele vem e monta baseado no quê? Na teoria da equivalência dos antecedentes causais. Então, teoria da equivalência dos antecedentes causais, certo? Então, eu venho aqui, isso daqui é a definição do artigo 13 do CP, lá do CAPT, certo? É aquilo lá, que é a falta da ação, da omissão, que deu causa. Aí o que aconteceu? Eu venho e falo assim, mas como que eu bolo isso? Aí eu falo assim, fórmula de Thiem. Eu vou voltando aqui para trás, como eu disse para vocês, e vou achando o que deu causa. Até aí tudo bem, certo? Aí o que acontece? Quando eu der esses exemplos, vocês vão entender. Aí Roxin veio e falou, não, mas isso daí não pode ser, porque vai ter muita coisa aqui nesse meio desse caminho, que se eu usar a adequação, essa adequação da equivalência dos antecedentes causais pura e simplesmente, eu vou incriminar a gente que não tem nada a ver com isso. Certo? Porque eu vou incriminar gente que tentou, gente que consumou, tudo no mesmo balaio. Certo? Por quê? Porque vão ter várias formas, várias condições que eu vou entrar em conflito com essa teoria aqui dos antecedentes. Aí ele veio e cria o quê? A teoria da imputação objetiva. E aí ele limita essa condição. Então eu continuo tendo a teoria dos antecedentes causais, eu uso a fórmula de Thiem, só que eu pego e limito isso com a teoria da imputação objetiva de Roxin. Certo? E daí como que a gente vai? Vamos lá. Agora a gente vai para os exemplos. Certo? Então, a gente está aqui. A gente vai para esses exemplos aqui, ó, das causas absolutamente independentes, superveniente, concomitante e pré-existente. Certo? Então, o que eu vou fazer? Vamos lá. Como que a gente vai definir isso? Vamos no primeiro exemplo. Imagine, no primeiro exemplo, uma causa absolutamente independente, pré-existente, certo? Pré-existente. Agora vamos pensar. Imagine A quer matar B e C também quer matar B. Imagine que daí A encontra o B numa festa, certo? E dispara contra B em região letal, certo? Então B está baleado aqui em região letal, certo? Aí B vem a óbito. Pum, faleceu, certo? B veio a óbito, faleceu, certo? Quando o médico legista vai fazer a autópsia dele, o que consta? Que B morreu envenenado. Você imaginou? B morreu envenenado. Aí vai fazer a autópsia e fala, B morreu envenenado. Aí eu venho e descubro que C envenenou B, certo? Só que C envenena B com um veneno de longa duração, demora para agir. Ele envenena ele às 10 da manhã. Ele serve uma bebida lá num bar, envenena B às 10 da manhã, certo? Só que o A encontra B às 4 da tarde na festa, né? E dispara. E B vem morrer, por exemplo, às 18. Certo? E aí, na autópsia, B morreu por causa o quê? A causa o quê que B morreu? Veneno. A causa que B morreu foi veneno. Certo? E aí, o que eu faço? Eu falo, nossa, mas e aí? Aí, eu vou voltar lá naquelas causas. Eu vou pegar adequação, né, mais Thiem, mais a imputação. Lembre-se, eu vou pegar essa causa aqui de Thiem, a fórmula de Thiem, eu vou usar a teoria da equivalência dos antecedentes causais, tudo que deu causa, se for relevante ou não, tudo que deu causa para o meu resultado. Só que aqui eu iria falar assim, não, os dois deram causa, então os dois são culpados, certo? Aí o que fez? Roxin veio e falou, não, a imputação é objetiva. Certo? Então o que eu vou fazer aqui? Ele morreu por envenenamento. O envenenamento foi o quê? Antes ou depois do disparo? Antes. Certo? Qual que foi a causa da morte? O veneno. Ok? Então aí eu penso, A disparou contra B
E C usou veneno contra B. Se eu retirar o disparo da arma de fogo, imagine que eu retiro às 4 da tarde, não foi? Às 16 horas que ele disparou, eu retiro isso daqui. B vai morrer às 18 horas do mesmo jeito? Vai. Ele morreu por envenenamento. O tiro foi letal, na região letal? Foi. Ele podia morrer às 18h30, às 19, às 20, no outro dia, ou posterior nem morrer. Mas ele morreu às 18 por quê? Por envenenamento. O envenenamento foi o quê? Antes do disparo. Então eu tenho uma causa absoluta. Por quê? Porque eu posso retirar o disparo de arma de fogo que B vai morrer do mesmo jeito. Então eu tenho uma causa absolutamente independente que aconteceu antes, pré-existente. Ok? Então, de acordo com o quê? Com a teoria da imputação objetiva. Certo? Então, nesse caso, o que eu faço? Como que eu vou julgar esse caso aqui? Né? O A responde por tentativa e o C, que foi a causa do veneno, responde por o quê? Por homicídio consumado. Entenderam? Pegou a fita? Pegou o entendimento? Agora, imagine se eu tiro o veneno. Tirei o veneno dessa situação. O veneno não existiu nessa situação. O veneno não existiu. Se eu tiro o veneno, o que acontece? B vai morrer de outro jeito. Porque B morreu às 18 horas por veneno. Entendeu? Se eu tiro o veneno, B vai morrer? Vai. Até pode ser. Às 18h30, às 20, 21, no outro dia, pelo disparo de arma de fogo. Então, se eu tiro o veneno, o que acontece? Muda a morte. Aquele meio naturalístico lá mudou. Ele não vai morrer mais às 18 horas de envenenamento. Pode ser às 18h10 por disparo de arma de fogo. Então, o que é? O veneno é causa. O disparo de arma de fogo, não. O disparo, não. Por quê? Porque se eu retiro o disparo, ele morre do mesmo jeito, às 18 horas. E o veneno veio o quê? Antes. O veneno veio o quê? Antes. Antes daquela situação, o veneno ocorreu. Então eu tenho o quê? Uma causa absolutamente independente, pré-existente. Então, o C responde por consumado e o A responde por tentativa, ok? Vamos para a segunda hipótese que a gente tem lá, causa absolutamente independente, concomitante, certo? Concomitante, ok? Concomitante. E aí o que a gente vai ter? O que a gente vai ter nessa causa aqui? Imagine que A e B querem matar C, certo? A e B querem matar C. Aí eles trombam C na praça, imagine, numa praça aqui, certo? E ambos disparam, pum, pum, ambos disparam contra C. Só que imagine que A dispara, por exemplo, com uma ponto .40 e o B dispara com uma 9 milímetros, certo? E aí C vem a óbito. Né? O disparo foi o quê? Concomitante. Lembrando que aqui eles não estão em liame subjetivo e nem em concurso. Nunca se viram na vida. Trombaram C na praça, nunca se viram na vida, os dois disparou. Pela perícia, eu consigo detectar. A balística, eu consigo saber que a causa-morte foi com o disparo de B. Eu consigo detectar que o disparo foi por disparo de B, a causa-morte. Imagine que A acertou a perna e o braço, e B acertou o peito, certo? Eu faço a retirada do calibre, eu percebo que a ponto .40 acertou o braço e a perna, não foi letal. E o letal foi o tiro no peito da 9 milímetros de B. Mais uma vez, o que foi? Se eu retirar... E ele veio a óbito por causa do tiro no peito. Se eu retirar o tiro de A, ele morre do mesmo jeito? Morre. Se eu tirar o tiro de B, aquela hemorragia na perna podia causar morte? Pode, mas não causou. Então o que é? A, mais uma vez, é tentativa e B é consumação do homicídio. Correto? Então, mais uma vez, a gente entendeu o quê? Que a gente fez a linha de Terrain, né, o conceito de Terrain, a gente pegou e usou a adequação, certo? Só que a gente foi lá e limitou.
por um ser tentativa e o outro ser consumação. Lá, de acordo com o caput do 13, a gente usou o conceito e foi nas hipóteses legais que a gente adotou. Tanto adequação, né, tanto que eu falei lá em cima, né? A teoria da equivalência dos antecedentes causais, tudo que dá causa à omissão ou ação, omissão, resultado, né? Elas são indispensáveis, ou seja, os dois ali feriram o bem jurídico, certo? Os dois ali feriram o bem jurídico. Só que eu venho e falo o quê? Pela imputação objetiva, eu limito isso daqui. Quando eu limitei isso daqui, A responde por tentativa e B responde por consumação. Correto? Correto? Entenderam? Agora a gente vai para o quê? Para a terceira hipótese. Pela terceira. Então a gente fala causa absolutamente independente superveniente. Certo? Vamos para a terceira hipótese. Vamos imaginar A e B estão em uma loja, certo? A e B estão em uma loja. E A e B discutem nessa loja. Na loja, certo? A pega e dispara contra B. Certo? B cai ali, pum, caiu no chão. Ele não teve que se movimentar, ele não correu, ele não saiu daquele ambiente lá, eles estão na loja, dentro do mesmo local. Eles discutiram, pum, disparo de arma de fogo em B. B cai naquele lugar. B não foi socorrido, ainda não chegou o socorro. B, ele não é por causa que o tiro ele mudou de lugar. Eles estavam discutindo ali na loja. O ambiente é loja. A disparou, B caiu ali, baleado. O tiro, lugar letal. Vai morrer ou não? Não sei. Mas deu um tiro em lugar letal. Pum, caiu sentado ali aonde ele estava, certo? Aí estão prestando socorro, estão chamando socorro lá, ninguém mexeu nele, B tá ali, certo? Porém tá tendo uma reforma na loja. Imagine que tá tendo uma reforma na loja, certo? Tá tendo uma reforma na loja. E lá em cima tem um cara olhando. Aí ele fala assim: nossa, esse cara aqui foi o cara que não me pagou a reforma. Ele pega e pum, desmorona o teto. E esse teto desaba em cima de B. Certo? E B vem o quê? B vem a óbito pelo desmoronamento. Eu sei que é tosco o exemplo, mas é assim que a gente faz no direito. Rapaziada, é os exemplos toscos, né? Depois tem que adequar isso à realidade, certo? E aí o que aconteceu? A disparou contra B. C estava lá em cima. C olhou B ali e falou assim: ó, e o cara que não me pagou? Não me pagou? Ele tá lá mexendo reformando o teto do negócio. Ele pega e fala, joga o concreto ali, deixa o concreto cair. Ele fala, esse concreto tá aqui, ó, pum, ele puxa o negócio e deixa o concreto cair. O concreto cai na cabeça de B e B morre por desmoronamento. Certo? Mais uma vez, se eu tirar o disparo da arma de fogo, B morre do mesmo jeito? Morre. Ele não se mexeu de lugar, ele estava na mesma loja, ele caiu ali sentado. Se eu tiro o desmoronamento, B morre? Talvez sim, talvez não. A gente não sabe, pode ser até que morra, certo? Mais uma vez, o que é? O C é causa. Só que é uma causa o quê? Superveniente. Absolutamente independente. Ela veio depois. Pense que o veneno que causou a morte veio antes. O veneno que causou a morte veio antes, ela é o que? Pré-existente. Certo? Aqui, o teto caiu depois. Então, ele é superveniente. Então, mais uma vez, aqui a gente tem o quê? O A, que deu o disparo, respondendo por tentativa. Certo? E o B, que é a vítima, a óbito. E o C, que jogou o teto pela consumação. Por quê? Porque ele que dá a causa, ele que deu causa. Beleza? Tamo entendido? Aqui não tem muito segredo. Quer dizer, tem segredo, mas você entendeu? Então a gente usou lá a adequação dos antecedentes causais, veio pela réguinha aqui de Tirrem, né? Pela coisa hipotética de Tirrem, lá que eu dei aquele exemplo torpe lá, né? Que a gente viu muito bem que aqueles lá não tinham a ver, né? E aí agora a gente veio por quê? Para um caso concreto. Aí por isso que veio a adequação típica ali, né? A imputação objetiva. Por quê? Para saber quem realmente foi o causador, deu a causa principal, deu a
causa efetiva e quem ali estava na tentativa, né? O que a gente pode dar como exemplo, né? Nessa causa de Tirrem aqui, o que a gente pode usar quando a gente usa essa linha? É assim, a gente coloca uma tese hipotética para saber até o que deu causa. Por quê? Porque até que ponto eu vou regredir? Você imagine se A matou B com uma faca, certo? Aí eu vou lá, vou regredir. Aí imagine que naquela linha lá, aquela linha que eu falei, do sorveteiro, aqui do cara da verdura, aqui do cara do cigarro. Você imagine se ele matou aqui, se ele tinha uma faca, certo? Aí eu vou lá e vou regredindo. Tá bom, a faca foi aqui, eu vou para trás aqui, porque a faca foi motivo para ele matar. Aí eu vou lá e falo assim, onde ele comprou a faca? Ah, ele comprou nas lojas americanas. Aí a loja americana é culpada, porque ela que vendeu a faca. Ela deu causa? Ela deu uma causa, porque ela que forneceu a faca, né? Mas tem dolo ou culpa nisso daí? Não, né? Aí eu volto lá. Então vou voltar na loja americana, vou lá para Tramontina, a faca era Tramontina. E a Tramontina? Ela tem dolo ou culpa? Não, ela não tem dolo ou culpa. Então eu volto lá para trás, eu volto até que ponto eu posso voltar? A Tramontina não tem dolo ou culpa nessa situação. Então eu regrido até o momento do fato a quem deu causa por dolo ou culpa, que tem influência no resultado, ok? Então por isso que a gente usa essa linha de Tirrem, para identificar essa conduta. Maravilha? Agora a gente vai passar para as causas relativamente independentes. Então a gente vai para o segundo plano. Então a gente vai para esse plano aqui. Não falei para vocês? Causa relativamente independente pré-existente, independente concomitante, relativamente independente superveniente. E essa daqui é a que mais cai, então ela vai estar por último aqui. Certo? Então vamos lá. Nesse caso aqui. Então vamos lá. Causa relativamente independente pré-existente. Certo? Pré-existente. Então aqui a gente não é mais absoluta, é relativamente independente. E aqui o que é relativamente independente? Essa causa não age por si só. Concorda? Porque a outra é absolutamente independente. Então eu tenho uma causa lá que é tentativa e tem uma causa lá que é consumação. E aí, pelo contexto, eu consegui ver o que deu causa efetiva. Apesar de ambos participarem. Eu fiz lá a regressão e fiz a adequação ali. Ok? Nesse caso, essa causa, ela é relativamente independente pré-existente. Qual que é o exemplo que a gente usa aqui? A hemofilia. Exemplo básico de doutrina e de prova. Hemofilia. Por quê? Você imagina que o cara é hemofílico. Certo? Então aqui B é hemofílico. Certo? Então A é desafeto de B. E sabe que B tem uma comorbidade. Que é a hemofilia. Certo? Que é a hemofilia. Ok? Estamos entendidos? Aí A vem e dá uma facada em B. Só que é uma facada nas costas ali. Certo? É uma facada nas costas. Dá uma peixeirada ali na costa. Essa facada não é letal. É não letal. Então, para qualquer pessoa que não tenha comorbidade, vai ali, vai sangrar um pouco, vai arder, vai lá, vai dar ponto e não vai morrer. Só que B é hemofílico. A sabia. Certo? E aí B vem a óbito. Né? B vem a óbito. Entenderam? E aí, então, assim, se é uma pessoa normal, não vai. Vai lá dar ponto, vai sangrar um pouco e não vai morrer. Então, por que daí ela é relativamente independente? Porque pensem, se B, mesmo sendo hemofílico, não toma facada, ele não morre. Concorda? Imagine um hemofílico andando ali na rua, do nada. Não vai morrer, não vai cair morto. Ok? Não vai cair morto. Porém, essa facada em uma pessoa normal, não mata. Correto? Então eu precisei das duas condutas aqui. Eu precisei da faca, né? Então da ação ou omissão de dar a facada, nesse caso a ação, e precisei da hemofilia.
nesse contexto. Então é uma causa relativamente, não é absolutamente. Eu precisei tanto da faca como da hemofilia, certo? A sabia da hemofilia de B. Então o que acontece? A responde pelo homicídio consumado. Certo? Nesse caso, A responde pela consumação, não por tentativa. Consumação, ok? A responde pela consumação. Feito. Então aqui a gente tem a primeira hipótese, causa relativamente independente pré-existente. Vamos para o segundo? Segundo, causa relativamente independente concomitante. Certo? Então vamos lembrar, relativamente e concomitante, as palavrinhas. Vamos ao exemplo prático. Imagine que A tem um desafeto com B. Certo? Tem um desafeto com B. A vem e dispara contra B. Só que nesse mesmo instante, B, por motivo de susto, nervoso, dessa conduta de A, de disparar contra ele, certo? E aqui o tiro pode ter acertado, pode não ter acertado, não interessa. Ele tem um surto e vem a óbito. Certo? Vem a óbito. Qual que foi o motivo da morte? Motivo da causa morte? O surto. Certo? Só que o surto foi causado por o quê? Pelo medo ou susto do disparo contra ele. E esse disparo quem deu? A. Então assim, ele ali andando sozinho, ele ia morrer? Não, ele não ia ter surto, ele não tinha doença, ele não tinha nada que causasse o surto nele. E o disparo de arma de fogo matou ele? Não, não foi o disparo que matou ele, foi o surto que ele teve. Então assim, sem o disparo, ele não teria tido surto, mas não foi o disparo que matou ele. Só que também se não tivesse o disparo, ele não teria o surto, e ele também não teria nenhuma doença que mataria ele. Então o que aconteceu? O disparo se equivaleu, se concomitou com o surto. A causa foi o surto. Mas ela só foi causada por causa do disparo. Mas o disparo não foi causa da morte, certo? Então, precisou do disparo que gerou um surto em B, certo? Então, sem o surto, não teria. Sem o disparo, não teria o surto de B. Consequentemente, B ele era saudável. Ele também não aconteceria nada, certo? Só que o disparo não foi causa. Então ele morreu pelo surto. Talvez o disparo não matasse. Entendeu? Então talvez o disparo não matasse. Então a causa foi o surto. E aí o que acontece? Como a causa é relativamente, precisou do susto causado pela arma ou pelo disparo, certo? Para ele morrer pelaquele surto. Então o que acontece? Nesse caso, A também responde pelo crime consumado. Não nesse caso, homicídio. Ok? Então nesse caso, A responde pelo crime consumado também a título de homicídio, certo? De consumação. Correto? Até aí tudo bem? Tamo entendido? Tamo entendido, rapaziada? Beleza? Maravilha? Então aqui a gente vai pro último exemplo e mais importante, que o que mais cai, causa relativamente independente superveniente. E aí se chama teoria do desdobramento, rapaziada. Então isso é muito importante. Vamos lá voltar para o nosso Espera um pouquinho. Pronto, achei aqui, rapaziada. Vamos voltar para o nosso contexto aqui, certo? Então vamos para a última causa e a mais importante, que mais cai em prova, né? Então a gente vai para causa relativamente independente superveniente. E aqui, lembrem, teoria do desdobramento natural. Ok? Teoria do desdobramento natural. Correto? Então vamos lá, vamos entender essa é importante.
né? Se chegou até aqui, presta atenção, respira fundo e vamos seguindo em frente, né? Teoria do desdobramento natural. Então aqui, vamos lá dar o exemplo. Causa relativamente independente superveniente. Vamos imaginar o seguinte, A dispara contra B. Certo? A dispara contra B. B não morre no local. Certo? Não morre. B é socorrido. Certo? E vai para o hospital. Ok? A dispara contra B, B não morre, é socorrido, né? Entra numa ambulância, é socorrido e vai para o hospital, certo? Chega lá no hospital, imagine que está aqui, chega lá no hospital, B está sendo atendido, certo? Está sendo atendido, está lá no quarto, imagine que o hospital pega fogo, né? E B vem a óbito. Imagine que o hospital sofre um atentado. Certo? E nesse atentado, B acaba morrendo, vem a óbito. Certo? O que acontece? A responde por tentativa. E aí você fala, nossa, mas por quê? Por quê? Vamos entender. A causa é relativamente independente, superveniente. Então o que aconteceu? O que veio a matar de fato B? Uma causa superveniente, certo? Relativamente independente, por quê? Porque, na verdade, aqui B não estaria no hospital se A não tivesse disparado a arma de fogo, correto? Então B só parou no hospital porque A disparou contra ele. Senão ele não estaria no hospital. Ele foi socorrido. E aí lá no hospital ele morreu. Ou porque o hospital pegou fogo, ou porque o hospital sofreu um atentado. E foi o fogo ou o atentado que foi a causa que levou B a óbito, certo? Só que B não estaria no hospital sem o disparo de A, ok? Então, A foi uma causa, não a causa morte, mas ela é uma causa o quê? Relativamente, precisa das duas ações, relativamente, independente para que B estivesse no hospital, né? Mas, de acordo com a nossa teoria adotada, da teoria do desdobramento natural, quem toma um tiro não morre por fogo dentro do hospital. Quem toma um tiro não é causa de morrer por um atentado no hospital, certo? Então o que acontece? Pela teoria do desdobramento natural, a conduta do disparo não gera esse resultado. Morrer queimado no hospital ou morrer por um atentado, certo? Então o que acontece? Ela é relativamente independente? Ela é. Ela aconteceu, olha, precisa das duas? Precisa, mas pelo desdobramento natural, quem leva um tiro não morre no hospital por queimadura de fogo. Não morre no hospital por causa do atentado. Na mesma hipótese, a gente pensa assim, imagine que A disparou contra B. B pegou e foi socorrido, certo? E aí a ambulância pegou e socorreu o B. B tá ali sangrando, tal, pode ter sido um tiro em local letal. Pode vir a morrer, não se sabe, né? A ambulância, no meio desse caminho, sofre um acidente. E aí B morre por causa que ele foi prensado nas ferragens, entendeu? Foi lá, prensou nas ferragens, morreu por esmagamento das ferragens, pela colisão. Aí você pensa assim, A foi causa? Foi. Por quê? Porque, na verdade, sem o tiro de A, B não estaria nas ferragens. Porém, B não morreu pelo tiro. Então é causa relativamente independente. Precisou do tiro? Precisou. Sem o tiro, B não estaria dentro da ambulância. Só que não é uma causa natural você tomar um tiro e vir a óbito por causa do esmagamento em ferragem dentro de uma ambulância. Então A, mais uma vez, vai responder por quê? Por tentativa. Certo? Por quê? Porque não há um desdobramento natural de alguém que recebe um tiro morrer dentro da ambulância esmagado. A ambulância bateu e esmagou. A causa foi esmagamento devido à colisão da ambulância. Correto? Então, mais uma vez, A responde por quê? Por tentativa. Agora, por que tem essa teoria do desdobramento natural? Vamos à hipótese. Imagine que A, na mesma conduta, dispara contra B. Certo? E B vai para o hospital. Está sendo lá atendido. Certo? Atendido. Aí B morre lá no hospital, mas por o quê? Por infecção hospitalar.
morre por infecção hospitalar, certo? E aí? A IA responde pelo crime consumado. Isso é uma pegadinha, rapaziada, em prova. Essa cai muito essa teoria. Aí é consumado. E aí você pergunta assim, nossa, Parloca, mas por que consumado? Porque nesse caso, quem dispara uma arma de fogo é um desdobramento natural morrer no hospital por infecção hospitalar. Entendeu? Vamos pensar que A dá uma facada em B. B morre lá no hospital por tétano, por causa que a faca estava enferrujada. É um desdobramento natural você morrer por tétano numa faca enferrujada. É um desdobramento natural você morrer por infecção hospitalar lá no hospital. Entendeu? Então é um desdobramento natural do disparo de arma de fogo. É um desdobramento natural de uma facada. A pessoa ir para o hospital pegar uma infecção, pegar uma outra doença, pegar um tétano, pegar uma pneumonia. Ele fica muito tempo acamado lá por causa do disparo de arma de fogo e pega uma pneumonia, ele está debilitado e vem a óbito por causa do tiro. Então o que acontece? Essa é a questão do desdobramento natural, certo? É uma causa relativamente independente, superveniente, então a morte veio por uma superveniência posterior, mas ela está relativamente ligada. Só que nesse caso, por ela ser superveniente, ela vir depois, eu tenho que usar a teoria do desdobramento natural. E o que essa teoria diz? Se for um desdobramento natural da minha conduta aqui, eu vou responder pelo crime consumado. Se não for, eu respondo pelo crime tentado. Diferentemente dos outros casos. Nos outros casos, o que aconteceu? Ali está interligado, porque ela é concomitante, aconteceu ao mesmo tempo. Eu não consigo desvincular uma da outra. E no outro, no primeiro na hemofilia também. Eu sei que ele é hemofílico. Então a minha causa veio antes. Então nessa causa aqui, em especial superveniente, é aquela que está prevista lá no artigo 13, lá no caput aqui, ó, que eu falei que eu ia deixar para depois, ó. É o que está previsto aqui, ó. É o que está previsto aqui. Né? Então a gente vai ler agora, ó. Superveniência de causa independente. É essa daqui que está prevista. A superveniência da causa relativamente independente exclui a imputação quando por si só produziu o resultado, os fatos anteriores, entretanto, imputa-se a quem os praticou. Correto? Só que você tem que entender toda essa teoria aqui, porque tudo isso daqui cai. Tudo isso daqui é teoria para você entender o que vem a ser aquela conduta que eu falei, teoria da equivalência dos antecedentes causais, para você entender a linha aqui da fórmula de Tirren e para você entender a imputação objetiva de Roxin, certo? Então, determinou todos esses exemplos, você conseguiu entender o contexto, entendeu? E essa última causa, ela tem ainda essa causa do desdobramento natural, porque aconteceu depois. Então, a causa ela é relativamente independente, superveniente. Então, há uma condição do quê? Da teoria do desdobramento natural. Maravilha? Entendeu? E aí, para terminar, quem já assistiu minhas aulas vai matar isso daqui, vai saber, aí é muito tranquilo. O que fala a relevância na omissão? Né? A relevância na omissão. Aqui é o conceito de omissão imprópria. Aqui é o conceito de omissão imprópria. Não tem nem o que falar. É a causa quando a gente deu causa ao resultado por omissão imprópria, agente garantidor. Então a gente vai entrar aqui, ó. Relevância da omissão. A omissão é penalmente relevante quando o omitente devia e podia agir. Quem assistiu minhas aulas, tá lá nos meus stories, nos meus shorts, vai falar, eu bati muito nessa tecla, que é uma questão que cai muito em prova. Isso é o conceito de omissão imprópria. Vamos lá. A omissão é penalmente relevante, então a omissão é penalmente relevante quando o omitente devia e podia agir para evitar o resultado. O dever de agir incumbe as três hipóteses. Vamos lá? Tendo por lei obrigação de cuidado ou proteção ou vigilância, que eu já expliquei. Por exemplo aqui, a polícia e o corpo de bombeiros, certo? A mãe também está aqui, né? A mãe da pessoa menor de idade. Então, nesse caso, tenha por lei obrigação de cuidado, proteção ou vigilância, certo? Então, na relevância na omissão, a pessoa responde pelo crime que foi o resultado, não pela omissão de socorro, pelo crime em espécie como resultado. Como eu dei o exemplo lá
do socorrista, né? Do salva-vidas, que fica ali chavecando uma menina, ele tem o dever de cuidado da piscina, e uma pessoa vem e morre afogada, certo? O que ele responde? Pela omissão de socorro? Não. A omissão dele é relevante, ele tinha o dever de cuidado, ele deveria e poderia agir naquelas circunstâncias. Então ele responde pelo crime em espécie, ele responde pelo homicídio doloso, certo? E aí a gente tem as condições aqui. No primeiro aqui, na primeira condição, a omissão é penalmente relevante quando o omitente devia e podia agir. Então, por exemplo, eu posso cair na conduta aqui, eu devo agir. Por exemplo, policial. Imagine que o policial ele tenha o dever de agir. Só que ele vai entrar lá, evitar um assalto, um roubo, e tem 4 caras de fuzil. Ele não pode. Ali naquele momento ele não pode, ele não vai arriscar a vida dele. Ali, então, ele tem o dever e não tem o poder. Então, a omissão não é relevante nesse caso. Eu isento ele de pena. Então, ele precisa ter dever e poder de agir. Imagine que o salva-vidas tem que salvar lá no meio do mar. E tá aquela tempestade, derrubando tudo. Ele não precisa pular lá no mar para ser o herói, ok? Mas quando ele tem o dever e o poder de agir, tá valendo, ele tem que fazer, senão ele responde pelo crime em espécie, ok? Então lembra bem, dever e poder de agir, a omissão imprópria. Então a omissão é penalmente relevante quando o omitente devia e podia agir, para evitar o resultado. O dever de agir incumbirá a quem tenha por lei obrigação de cuidado, proteção ou vigilância, polícia, corpo de bombeiros, a mãe do menor de idade, correto? De outra forma, assumiu a responsabilidade de impedir o resultado. Aqui, por exemplo, é a enfermeira contratada, certo? A enfermeira que contrata para cuidar do idoso. Por exemplo, tem um nome, né, também, a pessoa que acompanha o idoso ali na hora de dormir. Agora me fugiu da cabeça. Mas é a enfermeira ali, acompanhante da pessoa ali, né, que vai acompanhar o idoso. Entendeu? Ele assumiu, né? O próprio salva-vidas. O salva-vidas particular da piscina. Né? Ele é contratado, então ele acaba por contratação dele, de outra forma, que não é por obrigação, cuidado ou proteção, vigilância, de outra forma assumiu a responsabilidade de impedir o resultado. Então, por exemplo, o salva-vidas mesmo, que foi contratado para cuidar da piscina, ele está na parte 2 aqui, né? A enfermeira ali que foi contratada para cuidar do idoso. Certo? E na última hipótese, com seu comportamento anterior, criou o risco da ocorrência do resultado. Aqui a gente teve um caso, quem acompanhou o jornal esses dias vai saber muito bem. Com o seu comportamento anterior, criou o risco da ocorrência do resultado. Passou bem. Imagine que tem um cara que pula ali no rio para nadar e tá com uma certa dificuldade ali para nadar, tal, mas ele nada bem. Eu vou fazer uma brincadeira, né? O fulano vai fazer uma brincadeira e joga uma rede de peixe em cima dele, né? A pessoa ali não tem o dolo de matar. Entendeu? E ela nem assumiu o risco, ela foi fazer uma brincadeira, né? Ela foi fazer uma brincadeira. Então, ela teoricamente ela não assumiu o risco, né? Certo? Só que ela criou uma situação, ela criou um comportamento anterior que criou a ocorrência do risco. Então, assim, pode ser por negligência? Poderia, nesse caso, né, jogar. Pode ser por dolo eventual? Correu risco? Pode ser também. Mas nesse caso, imagine, ele tá nadando lá, o cara vai fazer uma brincadeira e joga a rede ali. Então aí o outro cara se enrosca na rede de peixe e vem a óbito, vem morrer afogado. É basicamente isso daí. Quem com o seu comportamento anterior, né, ele criou o resultado do cara morrer. Tava difícil pro cara nadar? Tava difícil. Mas o cara ia conseguir nadar? Sim. Ele estava nadando, estava com dificuldade ali, estava nadando. Aí, com o meu comportamento anterior, eu crio o risco que posteriormente ele venha morrer. Porque aquela rede não devia estar ali. Aquela rede não devia estar ali, entendeu? Então, assim, foi um comportamento anterior. Então, foi quase uma omissão que eu tinha o dever de não fazer aquilo, entendeu? Ali não é o dever de cuidado, mas eu tinha o dever de não fazer aquilo. Eu sei que tá difícil pro cara nadar, eu vou jogar como brincadeira ali uma tarrafa, uma rede de pegar peixe ali, ele se enrolou e acaba vindo a óbito. Correto? Então ali pode ser, nesse caso aqui, é um conceito doutrinário, gente. Né? Então não se preocupem muito. Então você tem que saber que na omissão imprópria pode ser o policial que tem dever e poder de agir, o bombeiro, o salva-vidas, a enfermeira, são nesses casos aí. Correto? Então a gente entendeu, rapaziada, artigo 13, importantíssimo, né? Importantíssimo. Eu vou deixar aqui para vocês darem um escopo aqui na aulinha aqui, ó.
Aí vou deixar aqui um pouquinho para vocês anotarem. Isso aqui, ó. Para quem está assistindo a aula, quiser anotar, ó, dá uma anotada aí, ó. Dá um print na tela, depois anota, né? Você tem que saber esse escopo aqui, ó. Esse escopo é importante você saber. É importante você saber. Né? E aqui eu só estava falando da teoria da imputação objetiva. Aí esse aqui é a norma da lei. Aqui é só a teoria que eu usei aqui para exemplificar para vocês, né? Vocês vão ter que ler sobre isso. Nada melhor do que para mim falar isso, já ficou extensa demais a aula, né? Para mim falar isso, geralmente não cai, mas vocês têm que ter o conhecimento que em relação à causa, que dá causa ao resultado, né? A teoria do artigo 13, só tem que saber que a teoria se chama teoria da equivalência dos antecedentes causais, é a teoria adotada pelo Código Penal, né? E ela tem também a fórmula de Thiem, é o que faz a gente entender esse conceito, né? E ela é limitada pela imputação objetiva de Roxin. Né? Aí se você quiser ir mais adiante, né? Por exemplo, uma prova jurídica, quiser entender o conceito maior, aí você lê, mas é basicamente isso. É mais fácil entender com os exemplos que eu dei, na prática, você consegue resolver muito mais tranquilo as questões do que ficar entendendo essa teoria, entendeu? Você não vai precisar dessa teoria, você só vai precisar saber que o artigo 13, a teoria adotada do artigo 13, a teoria adotada da causa no Brasil é a teoria da equivalência dos antecedentes causais. Existem mais 2 ou 3 teorias que a gente não admite. Relevância causal, tem outras teorias lá. Aqui a gente usa essa daqui, teoria da equivalência dos antecedentes causais, ok? E aí, dentro dela, a gente tem a fórmula de Thiem, que é essa linha que a gente faz uma regressão para saber. E daí, Claus-Roxin, ele vem e cria a imputação objetiva, para limitar esse conceito e definir a quem lhe deu causa naquela situação, ok? Então aqui, acho que deu para dar um print, né, rapaziada? Vocês aqui deram um print. Então aqui, para quem tem dúvida em relação a isso, né, tá aqui, ó. Para vocês entenderem. Olha lá, teorias da relação da causalidade. Teoria da causalidade adequada, teoria da adequação, teoria da relevância jurídica e teoria da equivalência dos antecedentes causal, conditio sine qua non, que é a nossa teoria adotada pelo CP. Aqui, ó, aqui para vocês entenderem, se quiser dar um print também, ó. Deixa eu ver se está aparecendo. Ó, vou baixando aqui. Se quiser dar um print, ó. Então aqui é a teoria que vocês quiserem ir a fundo na parte jurídica, né? Quem vai prestar uma prova mais ligada à parte jurídica, ó. Aqui vocês podem ver. Teoria da adequação, teoria da relevância e a nossa teoria da equivalência dos antecedentes causais, adotada pelo nosso Código Penal, certo? Fórmula hipotética de Thiem, e aí é tudo que eu ensinei para vocês aqui, ó. Omissão como causa do resultado, e aí estão todas as causas que eu exemplifiquei para vocês. Que eu acho, sinceramente, que é muito mais fácil aprender por exemplos, né? Eu consegui só entender isso que eu expliquei para vocês através dos exemplos, né? Quando eu entendi as causas ou concausas absolutas e relativas, pré-existente, concomitante, superveniente, do que ficar vinculada a entender a fórmula. Só que você precisa saber que a adequação ali que a gente usa no código é essa. Então, teoria da relação da causalidade, o artigo 13, é a teoria da equivalência dos antecedentes causais, ok? Isso daí você tem que saber. Cai em prova, mas não cai perguntando o que é. Ela vai perguntar o que é, você vai saber. Mas ela normalmente pergunta que teoria que é. Então você vai saber. Decore isso daqui e também a fórmula de Thiem. A fórmula de Thiem é só para você entender como você faz a regressão. E depois, isso daqui, a imputação objetiva, ela limitou a adequação dos antecedentes causais. Também cai, é Claus-Roxin, às vezes cai sobre Claus-Roxin também, algumas provas. É a imputação objetiva criada por Claus-Roxin. Ok? Espero que tenham entendido, rapaziada. Foi uma aula comprida, como eu disse. É uma aula um pouco cansativa, pode ir fazendo por partes. Mas depois que você entendeu isso, como eu disse, você vai matar muito a relação de conduta, de ação, de omissão, quando é relevante, quando não é relevante, tudo que envolve essa situação. Então, assim, é muito importante você saber e entender esse artigo. Por quê? Porque, na verdade, o artigo ali, o artigo 13, ele é muito limitado, né? E ele tem muito desdobramento. Então, assim,
lê o artigo 13, né, decora que essa é a adequação dos antecedentes causais, imputação, a imputação ali de cláusula que sim, decora a parte de Tirren, lê o artigo, né, às vezes cai a letra da lei, mas depois entende isso daí. Depois que entendeu isso daí, matou, não erra mais, rapaziada. Entendeu esse exemplo? Marca isso daí, repete, coloque esses exemplos em prática ali, que você não erra mais. Você consegue matar todas as questões. Todas as questões mesmo. Isso daqui vai ampliar o seu leque para entender o que é causa, o que foi concurso, aonde aquele cara tem o prejuízo da coisa, a quem se imputa a determinada conduta, cai muito, e isso é muito interessante porque eles trabalham muito isso em casos concretos de segunda fase, ok? Então matou isso daí, não erra mais. Além do que, a omissão penalmente relevante, que é a omissão imprópria, está no artigo 13 também. Então engloba todo esse contexto aí. Eu demorei também para compreender isso a fundo, né? É bom dar uma lida também em alguma doutrina ali, mas eu acho que assim, a partir desses exemplos ali, se não quer perder tempo, é uma prova que não vai ser de prova jurídica, delegado, promotor, assim, é uma prova ali de Polícia Federal, Polícia Rodoviária Federal, OAB, perito, não vai adentrar muito esse assunto. Vai pedir, mas ele vai pedir como eu tô passando aqui para vocês, entendeu? Vai pedir a teoria do que é, vai pedir exemplo prático, vai perguntar, né, nessa relação de o que é causa, o que não é causa, né? O que dá causa ao resultado e o que não dá causa ao resultado. Valeu, pessoal. Espero que tenham gostado. Quem puder, ajuda o canal, dá um like, deixa uma mensagem aí, qualquer dúvida, pergunta ali, volta o vídeo, dá um print ali na tela. Aquilo lá, você tem que entender aquele escopo é muito bom, aquele escopo que eu fiz aqui, que é esse escopo aqui da relação de causalidade ali, resumidamente, é muito interessante você saber. E a partir daí você disserta sobre o caso quando você entende essa conduta ali das causas, ou depende da doutrina das concausas. Ok? Fiquem com Deus, muito obrigado. Quem puder, dá uma curtida ali, tamo junto. Fiquem com Deus. Valeu!